eu vou relatar um caso e aí acho que e faço a pergunta na sequência. Até o Marcelo Marrom esteve aqui com a gente e aí aconteceu uma situação na comédia que um cara fez coisas erradas, muito erradas, com os amigos dele, com a esposa dele. Todo mundo isolou o cara e o Marcelo Marrom foi o único cara a acolhê-lo, mesmo com todos os erros. E aí eu elogiei e tal e falei, né, do conceito que para mim era a coisa mais cristã que alguém podia fazer, né, lutando contra tudo e todos. E aí a gente recebeu muita porrada nesse episódio de cristãos dizendo que Jesus não era bobo, não, que se o cara errou tem que ser punido, e gente sempre muito agressiva e sempre muito julgando e dizendo que é assim que tem que ser feito, que o cara que fez errado tem que ser punido, porque sempre eles colocam essa coisa de que Jesus libera a agressividade, sempre citam o templo. Jesus quebrou o templo quando viu que estava errado, então Jesus sim vai recorrer à violência. Pô, o que mais a gente vê hoje é cristão a favor da tortura, né? Que é uma coisa bizarra que tem aí. Verdade. E sempre, mais uma vez, não estou generalizando, estou falando dessas pessoas agressivas. Jesus era, assim, agressivo? Primeiro, a questão de Jesus. Jesus, ele era firme com quem ele tinha que ser firme. Então, ele era firme com os fariseus, que ele sabia que os fariseus propositalmente erravam conhecendo a verdade. Ele sabia a verdade. Por isso que ele fala, condutores cegos, né? Então, vocês sabem a verdade, mas ensinam a mentira. Hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, né? Raça de serpentes. Então, Jesus ele batia de frente com os fariseus. E era sempre no plural. Não era assim, o fariseu fulano, quer dizer, porque era todo mundo, tá tudo corrompido. E eram os líderes, né? Só tinham dois, Nicodemos, né, que vai trocar uma ideia com Jesus no meio da noite, né, e José de Arimateia. Só esses dois que se salvam aí, né? Porque o resto Jesus falou de todos. Porém, na cruz, Jesus ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o amor de Deus transcende muitas coisas, né? Então, e ele foi firme no templo, porque o templo é casa de adoração, né? E virou um covil de ladrões. Então, Jesus ficou, sim, furioso ali, porque estavam transformando o templo em casa, que era um local de adoração, em um local de covil de ladrões. Estavam comercializando coisas lá. Porque na origem do templo, você pegar lá em Crônicas, né, a glória de Deus enchia o templo, né? Era um local puro. Só que depois desse episódio que ocorre no templo, o templo vai ser destruído em 70 depois de Cristo, né? A partir daí, né, da destruição do templo, olha que coisa curiosa, só fazendo um rápido parâmetro aqui, se eu perder o fio da meada, você volta para mim, né? O templo foi saqueado, os tesouros do templo foram saqueados. Construíram com isso o Coliseu, o microcosmo da política romana ali, que rolou morte, tortura e tudo mais, né? Virou um local de destruição. Você vê que uma coisa ficou meio amaldiçoada, né? Porque os tesouros do templo financiaram o Coliseu. Aí, no Coliseu, tem uma areia, na arena, vem de areia, joga areia ali para não escorregar no sangue. Pedras do Coliseu foram utilizadas para a Basílica de São Pedro. Quando Bento XVI renunciou, caiu um raio, pum, bem na Basílica de São Pedro, né? Então, muita coisa acontece. Ele renunciou no mesmo dia que o Tratado de Latrão foi assinado, dia 11 de fevereiro. Ele podia ter escolhido qualquer outro dia. Então, as coisas estão muito bem amarradinhas, muito bem concatenadas, né? Então, Jesus ele ficou furioso por causa daquilo. A partir daquele momento que o templo foi destruído, nunca mais foi construído. E a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, que nós somos o templo do Espírito Santo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, Jesus estará. Quer dizer, quebrou os paradigmas. As igrejas se reuniam em casas, não mais em templos, né? Então, hoje, essa história de construir megatemplos, né, faraônicos, tudo, se construir, olha, com o dinheiro que gastaram no Templo de Salomão, fazia um hospital mega hospital, né? Mega hospital. Mas não, ali dá dinheiro. Por que hoje em dia, na pandemia, estão liberando o templo para pregação? Né? Porque é vantajoso para os políticos, liberam, né? Porque os evangélicos apoiam os políticos. O pastor vai lá, apoia o político fulano, beltrano, ciclano, é tudo um jogo de negócio. Ninguém está preocupado com a saúde do povo, né? Eles querem ganhar dinheiro, porque se não vai gente no templo, eles não têm como pedir dinheiro, extorquir dinheiro do povo, né? Fica mais difícil, online é mais difícil, né? Então, Jesus ele tinha essa postura calma,
né, serena, mas quando necessário, ele era firme, não bravo, não irritado, mas firme, né? Quando os pais queriam apedrejar lá, ele só escreveu na areia. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí ponto final, né?